Graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, graças a Deus, nós temos liberdade para poder adorar, nós temos liberdade para poder buscar a palavra de Deus. E agora nós vamos meditar, já ouvindo a manifestação de Deus através das orações, dos cânticos, da leitura da palavra. E agora, momento central do culto em que nós ouvimos a proclamação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ler do verso 36 até o verso 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 36 ao 43. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 36 ao 43. Palavra do Senhor que nos diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Até aí para a nossa meditação dessa noite. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, feche aí os seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença de Deus e peça ao Espírito Santo que fale contigo aí no seu coração. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua manifestação, ó Pai, neste culto, pela tua presença, pela presença dos meus irmãos, ó Pai, minhas irmãs, família do Senhor, família que o Senhor resgatou, família que o Senhor formou. Obrigado, Pai, porque aqui nos reunimos para expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa certeza, ó Pai, de que andamos nessa vida realizando as obras e que elas não são em vão, porque são feitas em Teu nome e porque esta obra é Tua, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, e nós queremos agora ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Portanto, nós pedimos ao Teu Espírito Santo, aquele que adentra o nosso coração, aquele que esclarece as nossas mentes. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora e traga a Tua mensagem, ó Pai, para alívio dos corações que estão sobrecarregados, para correção dos corações que estão errantes, ó Pai, para consolação daqueles corações que se encontram entristecidos e para incentivo, exortação daqueles corações, ó Pai, que buscam ser empenhados em Te servir, em Te louvar, em viver a vida que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Fala ao Teu rebanho amado, através deste Teu servo pecador e indigno, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, hoje, o 4º domingo da Páscoa, nós estamos celebrando o Dia das Mães aqui no nosso país. É importante que você esse não é um dia mundial, então não é em todos os lugares em que as mães são celebradas, mas aqui no nosso país é. E o Dia das Mães, por mais feliz que possa ser nas celebrações, nos agradecimentos, nas manifestações de amor para com as mães, eu tenho certeza que alguns filhos hoje buscaram aí as suas mães para oferecer um café na cama, isso já é uma coisa tradicional, para fazer um almoço, para fazer um encontro ali com a família. Alguns
planejaram alguma viagem, né? Estão viajando, estão aí curtindo o momento com as suas mães, e graças a Deus por isso, graças a Deus porque nós podemos celebrar também dessa forma. Mas apesar das manifestações de amor, apesar de toda a alegria que esse dia propõe, esse dia também pode ser um dia de saudade, um dia de memórias boas, mas também de memórias doloridas, porque também há muitos lamentos daqueles que não têm mais as suas mães entre nós para manifestar todo esse amor, né, para fazer essa festa, para fazer esse encontro. E algumas pessoas, pensando nisso, até fazem o exercício de pensar como seria se a própria mãe estivesse aqui, né, novamente, viva hoje, como as coisas seriam com ela viva. Talvez diferentes do que as coisas são agora. Então, eu creio que também pode passar aqui pela cabeça dos irmãos e irmãs a lembrança de mães que já passaram aqui por nós, que já estiveram conosco em outros momentos, mas que hoje habitam a glória com Deus. Como seria se elas estivessem aqui à frente? Elas deixaram lembranças, elas deixaram um legado. Nós sentimos falta dessas mães que já passaram aqui por nós. Então, sim, nós sentimos falta. Em vários momentos, em alguns momentos durante aulas, durante células, né, durante conversas aqui nos nossos momentos de confraternização, a gente se lembra das irmãs que já passaram por aqui. E como elas fazem falta. E como o trabalho delas também faz falta. Como as coisas eram na época em que elas estavam conosco. Então, esse pensamento aí, ele se relaciona bem com a nossa reflexão. O poder do Evangelho é o ponto central aqui do livro de Atos dos Apóstolos, e esse livro foi entregue a nós para mostrar tudo aquilo que o Evangelho é capaz de mudar na história humana. Enquanto o nosso olhar humano pode produzir um pensamento muito pessimista, porque a gente olha para uma situação e já determina o fim, já determina que não tem mais jeito, o Evangelho chega e é capaz de mudar completamente toda a realidade. E nesse texto aqui que nós lemos, irmãos, a realidade não é só renovada, a realidade é absolutamente transformada, porque a ressurreição de Dorcas aqui é a revelação do poder do Evangelho em trazer a vida que tanta falta faz em nosso meio. Eu quero que você entenda aqui que não é só uma questão de trazer a vida, uma mulher de boas obras, uma mulher de coração nobre, uma mulher de coração bom como era Dorcas, mas é uma questão de Deus trazer mudança para uma região, de Deus trazer mudança para uma população, de Deus renovar a esperança daquele povo, de Deus trazer a sua paz, o seu shalom sobre todo o povo, sobre todo um trabalho que aparentemente estava perdido, porque a irmã tinha morrido. Então o Evangelho sempre pode nos dar de volta a vida que tanto nos faz falta, mesmo onde a morte parece ser mais forte. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje, né? A vida que faz falta, a vida que faz falta. Esse trecho aqui de Atos dos Apóstolos está aqui para mostrar o poder do Evangelho, como ele levou vida para vários lugares, como ele levou a paz de Deus para vários lugares, por meio dos servos de Deus. E Pedro aqui é o responsável por protagonizar algumas dessas ações. Se você observar aí o capítulo 9 de Atos, então você vai ver ali toda a situação que estava acontecendo, e tem uma introdução lá no versículo 31, deixa a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar comigo. O versículo 31, então, antes do texto que nós lemos, a palavra de Deus diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Percebe isso? Perceba isso. A paz, o temor do Senhor, o conforto do Espírito Santo eram as marcas que estavam definindo ali o andar da igreja naquele tempo. A igreja estava crescendo, a igreja estava se fortalecendo. E aí Pedro vai até a cidade de Lida para encontrar alguns irmãos na fé. E ali, quando ele chega nessa cidade, em Lida, ele encontra uma situação de tristeza na casa de Enéas
e aí no poder de Cristo ele cura Enéas. Então você pode ler aí do versículo 32 até o versículo 35, né, que é o texto logo anterior ao que nós lemos. Você vai ver ali que todos os habitantes de Lida são estimulados a se converterem ao Senhor, presenciando aquele milagre protagonizado por Pedro, o poder de Cristo Jesus. Então aí o versículo 35, né, do texto de Atos 9, ele diz: todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Então perceba a mudança que foi operada nessa cidade. A vida chegou àquele lugar e por isso todos eles foram estimulados na fé. Os acontecimentos de Lida são contados em outros lugares. E aí esses acontecimentos chegam numa outra cidade, chamada Jope. E ali também tem uma situação de sofrimento, né? Porque foi uma grande perda naquela cidade. A morte de uma mulher magnífica entre os irmãos. A morte de Dorcas afetou emocionalmente a igreja de Jope, e de certa maneira não só a igreja, mas toda a cidade. Eu quero que você perceba isso, perceba a carga que é dada nesse texto aqui. Eles precisavam então da vida que o Evangelho podia dar, precisavam do poder do Evangelho para transformar aquela situação. E o livro de Atos traz aqui essa passagem, porque ele foi proposto para ser uma testemunha do poder do Evangelho, de levar vida onde há morte, onde a vida está faltando, onde as pessoas estão sentindo falta da vida. E hoje, irmãos e irmãs, nós também precisamos aqui confiar no poder do Evangelho. Nós precisamos considerar com mais fé o que realmente traz vida ao nosso redor. Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós conseguimos, mas é o que o Evangelho faz por nós. É aí que a gente encontra a vida. Não se trata de Pedro com o seu poder de ressuscitar pessoas, mas de como ele opera no Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho leva a vida, leva a luz para onde ele vai, onde ele é pregado. Então hoje eu quero pensar que a igreja do Jabaquara precisa aqui confiar no poder do Evangelho, deve se preparar para que o Evangelho se manifeste sempre, trazendo vida onde alguns de nós talvez estejam sentindo morte, estejam sentindo a falta de uma vida. Nós podemos pensar em nossa família, nós podemos pensar na nossa própria vida, nos nossos ministérios, em tantas coisas onde a realidade da morte pode estar ali rondando, já pode ser sentida, mas jamais duvide da possibilidade do Evangelho trazer vida e mudar essa situação. Se prepare para isso, esteja pronto para quando o Evangelho chegar e poder transformar a sua vida. E é sobre isso que nós queremos meditar. Guarda aí no seu coração uma coisa: o Evangelho traz vida quando nós começamos a sentir os efeitos da morte. O Evangelho traz vida quando nós começamos a sentir os efeitos da morte. Então, acompanhe aí o versículo 36 e 37, de novo, para a gente destrinchar. Em Jope, uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Então, olha aqui Lucas, né, que é o escritor de Atos, com o costume que ele tem sempre de situar, de localizar as pessoas no seu lugar de vivência, no lugar onde elas estão, ali no seu habitat, no seu ambiente. E isso é muito importante aqui. Se você notar a leitura do Evangelho de Lucas, né, notar a leitura de Atos dos Apóstolos, em todo momento ele vai colocar ali o lugar onde as pessoas estão. Ele vai colocar a situação que as pessoas estão. As pessoas pertencem a uma certa realidade e nessa realidade as coisas acontecem. Irmãos, isso aqui já é um ponto de partida para nós. Perceba isso, porque o Evangelho está conectado a quem você é e onde você está nesse exato momento. O Evangelho não é uma coisa separada da nossa vida. O Evangelho considera quem você é. O Evangelho considera o que você está vivendo naquele momento. A sua realidade presente é o alvo do Evangelho.
E isso precisa ser levado em conta. A gente precisa deixar o hábito aqui, irmãos, de tentar viver o evangelho só na mente, sabe? Tentar viver um evangelho conceitual só, e distante do que nós somos e do que nós temos e do que nós vivemos. O evangelho é o poder que muda quem nós somos e muda a realidade ao nosso redor também. Pelo menos o jeito que nós enxergamos a realidade ao nosso redor. Então Lucas está aqui, construindo um ambiente, porque ele vai descrever uma cena. Ele começa essa cena dando a ideia de como Dorcas era uma pessoa querida, de como era uma pessoa considerada, de como era uma mulher amada naquela região. Ele diz que ela era notável, que ela era admirável pelas boas obras que ela fazia, pelas esmolas que ela dava. O texto aqui só traz essa definição, mas depois chegam lá as viúvas, quando vão cercar Pedro, quando estão ali no quarto, as viúvas mostrando as túnicas que Dorcas fez para elas. Então tem mais informação sobre essa mulher. Ela era caridosa, ela trabalhava para as irmãs, olha que coisa, ela acolhia. Então Lucas aqui está nos dando uma ideia da vida que era transmitida através da vida de Dorcas, sabe? Da situação, como ela era com a vida de Dorcas, provocando no seu leitor também o mesmo sentimento de perda. E a gente se compadece. E esse é o ponto. O evangelho opera em meio a uma clara noção de perda. Porque o arrependimento nos conduz à fé em Cristo Jesus exatamente nessa situação de perda para nós mesmos, morrer para nós mesmos. Enxergar que a nossa situação é uma situação de perda. E nós precisamos permitir que esse sentimento nos invada. Quando o evangelho começa a operar em nós, ele nos faz sentir os tristes efeitos da morte que nos cerca, assim como aquelas pessoas estavam sentindo a morte daquela senhora, de Dorcas. E aí o texto continua dizendo, acontece que ela adoeceu naqueles dias e morreu. Esse foi o fato que desencadeou ali um processo. Eles tinham perdido uma vida que alcançava eles ali através da discípula notável, amável. Dorcas não estava mais entre eles. Olha que coisa, o texto não dá maiores informações. Não diz se Dorcas era casada. O texto não diz isso, e você não vai encontrar em lugar nenhum. O texto não diz se ela era mãe. O texto não diz. O texto não diz se ela era jovem. Não diz a idade dela. Olha que coisa, irmãos. Mas o texto diz que as pessoas a enxergavam, talvez procurando nela um amor materno, porque ela era acolhedora. Talvez a perda ali para a cidade tenha sido justamente, eles estão sentindo aquela perda como se estivessem sentindo a perda de uma mãe. Alguém que costurava as roupas para eles. Alguém que ajudava. Alguém que fazia boas obras. Uma pessoa admirável, uma pessoa notável. E o evangelho começa a trazer vida, então, para aquelas pessoas, porque elas começaram a notar ali a presença da morte. E para nós também é a mesma coisa, irmãos. Quando a morte nos cerca, o evangelho se revela. E esse é um movimento necessário na vida cristã. Reconhecer a morte que nos cerca, a morte que talvez nós carregamos. E até que nós estejamos dispostos a reconhecer a morte em que nós estamos ou que nos cerca, a menos que a gente reconheça isso, nós não conheceremos a vida que o evangelho traz. O evangelho opera a vida, o evangelho traz vida quando nós começamos a sentir os efeitos da morte. Segundo ponto, o evangelho traz vida quando nos movemos na sua direção. Olha lá o versículo 38 e o versículo 39 do texto que nós lemos. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Olha que coisa, irmãos, em geral aqui a gente lê essa passagem,
talvez imaginando que os irmãos foram até Pedro com a ideia de que Pedro pudesse ressuscitar Dorcas, né? É por isso que eles foram procurar o apóstolo do Senhor Jesus, é por isso que eles foram procurar a pedra, que eles foram procurar o líder dos apóstolos ali, porque talvez se alguém tivesse poder, então já que Jesus subiu aos céus, se alguém tinha poder para ressuscitar aquela mulher, seria Pedro. Só que essa pressuposição nossa é um efeito, porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos o que aconteceu, a gente sabe que ela ressuscitou e que Pedro operou isso, no poder de Deus. Só que eles não sabiam. E a palavra não fala nada, que eles foram buscar lá, buscando Pedro para ressuscitar ela. Só diz que eles fizeram um pedido para Pedro: não demore para estar com a gente, não demore para vir ter conosco. E eu acredito aqui, irmãos, seriamente, piamente, que eles vão até Pedro para que Pedro, de alguma maneira, sirva de consolador para aquela perda. Eles estavam chamando Pedro para talvez presidir o funeral dela, para que Pedro pudesse ali levantar uma palavra de agradecimento a Deus, para clamar pela vida daquelas pessoas que estavam ali sentindo, então, aquela perda, clamar a Deus consolação, clamar a Deus conforto para aquelas famílias, para aquela cidade. Então, eu não sei se eles estavam assim tão certos da possibilidade de uma ressurreição. É claro que talvez eles não descartassem isso, mas seria muito difícil pensar que eles tinham a certeza de que aquilo iria acontecer. O que a gente tem é o que o texto diz. Eles foram só procurar Pedro, pedindo: olha, não demora para estar conosco. Eles mencionam para Pedro que estavam ali, né, e chegam talvez tristes, chorando, clamando a presença dele. Então, a comoção da cidade era o foco daqueles homens. A morte tinha atingido o coração, não só das pessoas, da cidade, daquele lugar, daquela situação. O pedido deles para Pedro é: venha depressa, não demore. E aí a palavra de Deus nos diz que Pedro se aprontou e foi com eles. Olha lá no versículo 39, né, como nós lemos. Então, o texto diz que simplesmente eles foram mostrar a Pedro a razão da sua tristeza. É porque a irmã tinha morrido e a cidade estava triste e precisavam então da presença dele. O mesmo aconteceu com as viúvas que tinham as túnicas, que tinham os vestidos ali nas mãos, como uma lembrança do trabalho de Dorcas. Elas não pediram a ressurreição, elas queriam só que Pedro soubesse o motivo da sua tristeza. Elas só queriam ali alguém para poder ouvir o motivo da tristeza. E vale aqui uma boa reflexão, irmãos. Pode ser que você nem tenha ideia do que o Evangelho pode fazer, do que o Evangelho pode mudar na sua realidade. Só que você precisa fazer como essas pessoas. Você precisa ir atrás do Evangelho. Você precisa ir atrás de Deus. Você deve ir em busca de onde Ele está. O que nós estamos propondo aqui é que o Evangelho traz vida quando nós vamos na direção dEle. Talvez você não saiba exatamente o que o Evangelho vai fazer, mas você precisa estar no caminho do Evangelho. Você precisa ir buscar o Evangelho. Sem dúvida, é o que esse Evangelho espera de nós. Que a gente busque Ele, que a gente busque essa paz, que a gente busque intensamente a mensagem das boas novas. Que a vida do Evangelho seja um desejo para o nosso coração, irmãos. Seja a nossa busca. Agora, da mesma forma em que o Evangelho nos estimula que nós o busquemos, nós temos que lembrar que enquanto eles estavam em Jope, sofrendo pela morte ali da irmã, sofrendo com a situação de morte ali neles, o Evangelho estava se posicionando também ao seu alcance. Em outras palavras, Deus nunca fica num lugar distante quando nós estamos sofrendo. Ele se coloca à disposição. Deus se coloca ao nosso alcance. Quando Ele diz: buscai ao Senhor, Ele mesmo se coloca disponível. Você percebe isso? De nada adianta você ir buscar alguém que não está disponível. Você vai bater na porta, a pessoa não vai atender. Você vai bater na porta, a pessoa não está lá. Quando Deus diz: buscai ao Senhor, invocai-o enquanto Ele está perto. Quando Deus diz isso, então é porque Ele mesmo se coloca à disposição. E olha que coisa, pertinho ali de Jope, tinha o apóstolo Pedro, na cidade de Lida, bem pertinho.
Os discípulos, então, aqueles amigos ali, foram até Pedro, foram de encontro ao Evangelho. E Pedro já estava ali, pertinho. Pedro foi disponibilizado por Deus para chegar lá. Se você busca o Evangelho busca você também. Creia nisso. O Evangelho traz vida quando nós andamos na sua direção. E quando nós damos um passo na direção do Evangelho, o Evangelho dá 2 passos na nossa direção. Tenha certeza. O Evangelho traz vida quando o seu grande poder nos faz amar ao Senhor. O Evangelho traz vida quando o seu grande poder nos faz amar ao Senhor. Olha aí o verso 40 e o verso 41. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Pedro, chegando ali, fez todo mundo sair. Ele orou, ele falou para Dorcas, ele falou para Tábita que levante-se. Irmãos, esse relato aqui me faz lembrar o relato da ressurreição da filha de Jairo. Quem se lembra desse relato? Como é que era o nome da menina? Alguém se lembra? Talita. E essa passagem, Pedro não operou, Pedro presenciou. Poucos discípulos com Jesus ali, somente Pedro, Tiago e João presenciaram esse milagre, porque Jesus estava lá. Da mesma forma, Jesus chegou naquela casa, encontrou todo mundo chorando pela perda daquela menina, as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam sem esperança, e Jesus pediu a Jairo que ele cresce. Olha, creia. E Jesus mandou todo mundo sair, e ele chama a menina para ficar de pé. O que Jesus disse? Talita cumi. E aí, tomou aquela menina pela mão e devolveu aquela menina viva aos pais. Jesus já tinha feito isso. E Pedro agora se encontrava na mesma situação. Pedro orou, aquela mulher acordou, abriu os olhos, Pedro estendeu a sua mão, Pedro chamou os santos que estavam lá, que ele mandou todo mundo sair, chamou todo mundo que estava do lado de fora, chamou as viúvas, em primeiro lugar, e apresentou Dorcas viva. A realidade das pessoas era o que estava sendo transformado naquela hora. É claro que você pode olhar aqui para o que Pedro fez para Dorcas em si, mas o foco desse texto não é a ressurreição. O foco desse texto não é o milagre em si. O texto mostra o que Deus faz para a cidade de Jope. Ela era a realidade de uma cidade que estava sendo transformada. Era uma vida de uma cidade que estava sendo modificada. O poder do Evangelho ali muito abrangente, um poder transformador de realidades. Isso é muito importante que nós saibamos. Porque o texto seguinte, o versículo seguinte, ele fala, olha, versículo 42, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Esse é o foco do texto. É isso que a gente precisa pensar aqui. A ênfase não está em Dorcas, mas está na vida que atinge toda uma cidade. A realidade das pessoas que estavam tristes, que estavam sem esperança, porque sentiam falta de uma vida. E aquela cidade, todos daquela cidade, creram no Senhor. Esse aqui é o ponto. Não é Pedro, mas o Senhor é o alvo que traz a vida através do Evangelho. Trazer a vida é mais do que trazer Dorcas de volta à vida, é trazer Cristo para a realidade das pessoas. E aqui você precisa pensar que isso é o que mais nós precisamos almejar, irmãos, para a nossa igreja, para a nossa vida. Trazer Cristo para o centro do amor das pessoas. Trazer Cristo para o centro da atenção das pessoas que nos cercam. Nós precisamos pensar em algo muito maior, irmãos, do que uma igreja bem organizada, do que uma igreja dinâmica, do que uma igreja eficiente, do que uma igreja relevante para o bairro. Pense o que quiser aí nesse ponto sobre a igreja, porque todas as coisas boas são para testemunho de Deus.
E eu conto com o trabalho, conto com a colaboração dos irmãos, para que a realidade da igreja seja assim. Mas, mais do que qualquer coisa que digam que nós somos, o alvo do evangelho que pregamos é trazer Cristo para o centro da vida das pessoas, é trazer Cristo para o centro do amor das pessoas, é trazer Cristo para o centro da atenção das pessoas. É isso o que nós fazemos. Cristo no centro da sua vida, isto é vida. E com certeza, se Ele não está, nós temos que sentir falta dessa vida. Essa é a sua maior e mais profunda necessidade, porque isso é o que o Evangelho faz. Eu vou concluir dizendo que, enquanto Cristo não se tornar o foco do nosso amor, da nossa fé, a nossa vida não se manifesta totalmente sobre nós. É uma vida errante, é uma vida falsa, é uma vida superficial. O Senhor disse em certa ocasião: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É muita vida, é toda a vida. Sabe, eu comecei esse sermão aqui falando das irmãs que nós sentimos falta, das vidas que nos fazem falta, e fazem falta. Agora, a principal vida que nós precisamos sentir falta é a vida do próprio Cristo em nós, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A vida é a experiência final aqui do Evangelho, e se os meus dias não estão marcados por isso, é muito necessário que eu repense, que eu reavalie, que eu busque reaproximar a minha vida do Evangelho. Os passos são simples, irmãos, como nós falamos aqui. Reconheça a situação de morte que te cerca, venha na direção do Evangelho, na direção certa, e faça do amor de Cristo o alvo da sua existência. A palavra termina aqui dizendo que Pedro ficou ali muitos dias na casa de Simão, um curtidor. Então, o texto termina de uma forma muito peculiar, né? Aquele hábito de Lucas de falar, de dar as informações a respeito das pessoas. Bem descritivo. Ele cita uma pessoa real. Ele cita a sua vida. Era Simão, o curtidor. E Pedro ficou ali, na casa daquele homem, na casa de uma pessoa real. A gente está vendo ali uma ênfase numa realidade factível. Não é um evangelho conceitual. Não é uma coisa só para pensar. Não é uma coisa distante. Não é uma coisa etérea. Não é uma coisa, sabe, como uma névoa. É um evangelho real. É para a vida real. E hoje nós precisamos disso, irmãos. Um evangelho real que realmente traga vida. É vida real, é a vida de Cristo em nós, uma vida que faz falta. E a nossa oração precisa ser esta: nós precisamos de vida real, porque talvez nos falte uma vida. Jesus nos dá a sua vida. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo teu amor sobre a nossa vida, pela tua bondade sobre nós. Nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra que vem nos trazer, ó Pai, conforto diante da situação de morte que nos cerca. Hoje, Senhor Deus, em meio a toda a alegria, em meio a todo sentimento, Senhor Deus, de bondade, de gratidão ao Senhor pela vida das mães, muitos sentem falta das suas mães, porque elas já partiram para a tua glória. Algumas partiram, Senhor Deus, em meio a situações extremamente ruins, violentas. Algumas foram tiradas das suas famílias. E nós sabemos, ó Pai, o quanto faz falta uma vida querida, uma vida admirável, uma vida amada. Sabemos o quanto isso nos impacta, Deus. E da mesma forma que isso, em diversas ocasiões, nos cause alguma tristeza, Senhor, nós queremos também sentir tristeza se nós não estamos andando na vida em abundância que o Senhor proporcionou a nós. Se nós estamos distantes, Senhor Deus, dessa vida que só o Senhor pode oferecer.
Meu Deus, que essa situação incomode o nosso coração, para que nós possamos buscar de fato o Teu Evangelho, que são as boas novas de vida em abundância. As boas novas, ó Pai, de uma vida que nos faz falta, a vida do Senhor Jesus, a vida perfeita, a vida que nós precisamos almejar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fica conosco, nos ajuda a contar os nossos dias, nos ajuda, Senhor, sempre a andar nos Teus caminhos, para que em Ti nós encontremos a vida que nos falta, para que em Ti nós encontremos a alegria que nos falta, para que em Ti nós encontremos o sentido que falta, Senhor Deus, ao nosso coração, aos nossos passos, aos nossos dias. Que em Ti nós encontremos, Senhor Deus, a felicidade que tantas pessoas perseguem, ó Pai, no dinheiro, nas posses, nos bens, a felicidade que as pessoas procuram em outras pessoas, a felicidade que as pessoas estão procurando em experiências, ó Pai, que são todas finitas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a sentir falta, Pai, desta vida em abundância, se nós andamos longe dessa vida, se nós ainda não a temos. E nos ajuda, Pai, para que nós encontremos a vida no Senhor, e que a situação do nosso coração mude, que a situação do lugar onde nós estamos mude, assim como o Senhor transformou a realidade de Jope através da vida do Teu servo Pedro. Nos ajuda, Pai, a ver mudança no entorno das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos,